está no ar e hoje nós damos início à primeira temporada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já aproveita, deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrito por aqui. Aproveita, envia esse vídeo para os seus amigos do WhatsApp também. E no Storycast nós queremos transmitir o amor de Jesus de uma forma leve, de uma forma descontraída, através de testemunhos, de histórias reais, de experiências reais vividas com Deus. Para estrear esse podcast, eu convidei nada mais, nada menos do que Catarina Coelho! Ei! Muito obrigada! Que legal! Ela que é palestrante internacional, CO da Rede Conexão Mulher e também escritora agora. Fala mais disso pra gente, seja muito bem-vinda! Obrigada, Raquel. Raquel, como é bom estar aqui sendo a primeira, olha, e a gente estava aqui conversando um pouquinho antes, né, assim, a primeira tem uma responsabilidade. Ui. Deixa eu até beber água, peraí. Tô muito feliz que você aceitou esse convite para começar esse podcast. Esse podcast realmente nasceu no meu coração de uma forma muito especial, né? Tem uma história por trás, não é simplesmente um projeto qualquer, ele realmente tem uma história, né, de traduzir uma história de infância em volta da mesa, que estamos realmente aqui com uma mesa redonda, né? Aquilo que eu vivi na infância, né? Em volta da mesa falar de Jesus, a contar histórias. Meu avô contava histórias, testemunhos, coisas tão boas, sabe? Eu adorava ficar ali ouvindo. Eu gosto dessa sensação de você ouvir experiências do outro. E é muito legal. E hoje eu tô aqui com você realmente porque eu queria ouvir um pouquinho mais de você. Talvez a Catarina Coelho, que as pessoas não conhecem, quem sabe? Quem sabe? Não é? Eu conto uma história hoje. Que nunca falou nas redes sociais. Pois é, Raquel, é interessante você falar da mesa redonda. Eu sou uma pessoa de histórias. Eu sou uma contadora de histórias, eu falo muito sobre isso. Porque o meu trabalho é contar a minha história e a história das outras pessoas. E você falou da mesa redonda, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu queria uma mesa redonda. E não é fácil encontrar uma mesa redonda de vidro. E eu consegui achar. Olha. E todo mundo que vai na minha casa fala sobre isso, porque assim, eu preciso deste momento. É um momento para mim muito importante, de todo mundo estar se olhando e conversando. É um momento que a minha família se reúne, é um momento muito importante. Então, acho que quero te agradecer, você falou sobre isso. Eu acho que história é sentimento. Uhum. Enquanto você está na mesa, enquanto você está dividindo, almoçando, jantando, conversando, tomando vinho, tomando uma água e contando histórias, porque a gente conta a história nossa, da nossa família, como você falou do seu avô, né? Sim, e como marca, né? Não é, e como marca. E eu falo sobre histórias. Começando a falar sobre histórias e porquê da mesa e porquê disso tudo, eu venho de uma família portuguesa. E eu lembro, da parte da minha mãe, eu lembro que a mesa era o momento dos adultos. E eu ficava assim, quando é que eu vou sentar nessa mesa para contar as minhas histórias? Então hoje, quando você me convida, eu me sinto naquela mesa. Ai, que legal, que bom! Olha, é engraçado porque eu nunca tinha visto falar da mesa de uma forma como eu venho estudando há um tempo pra cá. E foi engraçado que foi algo natural, não foi algo que veio de fora, né? Na Bíblia fala muito sobre a importância da mesa de Gênesis a Apocalipse. Quando eu fiquei sabendo disso, o quanto eu amava histórias, né? Isso em volta da mesa, essa comunhão que é criada em volta da mesa, eu fiquei encantada. E eu vi você falando outro dia, acho que foi no lançamento do livro, que você é uma contadora de histórias. Eu falei, gente, olha que legal, que legal. Eu gosto da história, eu estudo história, todo lugar que eu passo, eu falo que eu gosto da liberdade. Uhum. Só que todo mundo acha que a liberdade é você estar no mundo, e não. A liberdade da escolha de estar onde você estiver e poder dividir com o outro. Você se conhecer. Por que isso? Todo lugar que eu vou, eu leio sobre cidades, leio sobre os lugares. E a primeira viagem internacional que eu fiz por conta de uma história. Eu fiz porque eu ouvi, foi a minha conversão ao Evangelho. Eu sempre fui de uma família católica, sempre fui criada na igreja católica, parte
da família de parte de mãe, que é a família portuguesa. E depois, quando eu fui convidada, na verdade não fui convidada, eu me convidei. Depois eu vou te contar essa história. Ai, quero saber. Foi assim, eu passei anos da minha vida, praticamente toda a parte adulta, até meus 36 anos, que eu conheci o meu atual marido, e ele é evangélico, né? Ele, há 22 anos ele se converteu. E quando a gente começou a sair, a namorar, ele nunca me chamou para a igreja dele. Eita! Não, nunca. Mas, olha só, eu falei da viagem, mas tô contando aqui, vou voltar na viagem. Segura aí. Tranquilo. Segura aí. Porque a história é assim, né? A história você vai lá e volta. Então eu vou contar aqui pra chegar na viagem que nós fizemos juntos. Nós nos conhecemos no curso de inglês. E o objetivo do curso de inglês é que eu queria aperfeiçoar o meu inglês para viajar para Londres e ficar 6 meses estudando. E ele queria para poder ir para os Estados Unidos. Claro que eu ganhei, né? Claro que a gente veio para a Europa porque, né, eu queria para a Europa. Não é mesmo? E quando a gente se conheceu no curso de inglês, era um curso extensivo de adultos, ficava todo dia a gente se via. E depois que a gente começou a namorar, ele é empresário no Brasil, e um dia a gente estava indo pro cinema e ele recebeu um telefonema do supervisor da empresa dele, um domingo. Eu lembro direitinho, a gente estava parado numa bomba de gasolina e ele entrou, pegou o telefone e ele, tá bom, glória a Deus, tudo é pra melhor. E desligou o telefone. E eu toda feliz, o que aconteceu? Aí ele, acabei de perder meu maior posto de trabalho. Oi, mas peraí. Glória a Deus? Como assim? Você teria que estar xingando agora, no mínimo, né? Como assim, glória a Deus? Ele, tudo é pra melhor. Esse homem é maluco. Tem alguma coisa errada que não tá certa nesse negócio. E aí, Aí eu falei, vem cá, que história é essa de glória a Deus? Ele tudo pra melhor. Como assim tudo pra melhor? Tudo que acontece na sua vida é pra melhor. Eu falei, não me conta essa história aí. Não vem me contar essa história, não. E ele nunca me convidou. Eu já tinha ido a algumas igrejas há muito tempo que eu estava sem frequentar, porque eu era católica frequentadora, assim, me crismei. Eu era da parte de ir para as casas, porque, por incrível que pareça, tem gente que não sabe, mas a igreja católica tem essa coisa de evangelismo. Eu batia nas portas, eu pregava, eu ia pra praça, eu cantava, eu dançava. E você não tem vergonha? Sempre foi assim, ou não? Sempre. Sério? Sempre. Nunca. Sempre fui de cantar, de dançar, de falar, de tudo. Mas ao mesmo tempo, isso foi na minha adolescência. Fala uma coisa interessante agora. Falando de história, olha como é interessante. A minha adolescência foi assim. Só que depois que eu me tornei mãe, dona de casa, o peso de tudo isso veio tão forte que eu abandonei completamente todo esse meu olhar, tudo isso. E aí a gente só pensava no trabalho. E aí depois, né, quando eu cheguei pra ele, eu falei, cara, lá na sua igreja. Porque ele ia à igreja sozinho. Já que você não me convida? Eu me convido. Tá bom, aí a gente foi. E é uma presbiteriana. A presbiteriana tem um louvor calmo, tranquilo, é muito da palavra, é muito assim. E aí, tá bom. E a igreja que ele frequentava, uma igreja que tinha assim 5 mil membros, 2 andares, enorme. E ele muito reservado, né? Diferente de mim, não é mesmo? Já que sentar no primeiro banco, no primeiro dia. Eu queria sentar lá no meio. Aí vamos sentar no meio, ele então. Aí a igreja, tipo assim, começava o culto, ele sentava no primeiro banco na saída. De trás pra frente. De trás pra frente, lá atrás. E aí mas por que a gente tá aqui? Ele, há quanto tempo você tá aqui? Ele, 2 anos. Eu, tá, você conhece alguém? Ninguém. Você tá 2 anos aqui, mas não conhece ninguém? Como assim? Aí eu, né, eu também... Essa história vai mudar a partir de hoje. É mesmo. Aí, tô lá. Aí sentei, aí começou o louvor lindo, chorei no louvor, lindo, 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 lindo. Eu sempre choro no louvor. E aí começou a pregação. E quando começou a pregação, o filho do pastor, o Theo, que estava pregando, e era uma pregação... Sabe aquela história de pregar para quem já é cristão, quem já é da igreja? Eu não entendi nada.
Ele começou a falar de Zebedeu, Zé morreu, um negócio que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Ai, Jesus. Aí, falei, vambora, né? Vambora. Aí na semana seguinte, né, eu lá, né, querendo namorar, né, namorando, 2 meses de namoro, vamos de novo nessa igreja, né? Incentivando, aí vamos lá. Aí, de novo, o louvor lindo, e quando começou a pregação, não entendia nada. Mais uma vez, saí de lá frustrada. Melhor de 3, né? Vamos na terceira vez. Aí quando eu cheguei lá, quem ia pregar era o presbítero, o Ângelo Galhaço. Aí ele botou a mão na cabeça e disse, agora que ela não vai voltar nunca mais. Assim mesmo. E eu lembro que ele estava preenchendo o cheque para fazer o dízimo e tal, e ele estava com uma caneta, e a gente começou. Aí começou o Ângelo lá e pegou a arca, marcazinha, a arca do Senhor, e botou em cima do púlpito, assim, falando, não, eu vou falar sobre a arca. E agora eu falei, gente, que arca? Tem arca na igreja, na Bíblia? Que arca é essa? De onde saiu isso? Ai, Jesus. Aí ele, agora que ela nunca mais vai voltar. E aí ele começou a pregar na arca. Tinha um fogo no meu banco. Começou a incendiar o meu banco. Eu comecei a ficar nervosa, ficar passando mal. E ele começou a ficar assim, eu tenho problema de som repetitivo. E aí ele começou assim na caneta. Eu só fiz assim, ó, pá! Ele, gostava. E aí, parecia, sabe quando é a palavra rema? Revelada. Eu chorava, eu nunca tinha ouvido falar. E aquele momento, quando o Ângelo falou assim, a arca ela é feita de acácia. Eu fui a Jerusalém e tem acácia para todos os lados. A acácia não vale nada. É uma madeira que tá lá no deserto. Só que Deus pegou que de menor valor o que tem ali e revestiu de ouro. Assim é você. Assim sou eu. E aquilo, falei assim, tem que ir a Jerusalém. Naquele dia, a gente largou o curso de inglês, pegou o dinheiro e foi viajar. Uau! Cadê o curso de inglês na história? Acabou o curso de inglês, eu fui lá só pra casar. Meu Deus! Pra tudo há um propósito. Não é mesmo? E aí, nós saímos de lá e decidimos conhecer Jerusalém porque eu queria comprar, e hoje eu tenho, né, a arca lá em Jerusalém. Só que, é claro, né, em brasileiro é uma coisa assim, né, já que a gente vai pra Jerusalém, vamos ali rapidinho em Roma, né? Aí de Roma, vamos mais um pouquinho, vamos pra Paris também. Aí vamos pra Londres. Não, mas se você tá em Jerusalém, a gente vai no Egito. Pronto, 40 dias de viagem de Londres, passando por Paris, Alemanha, Áustria, Itália. Fomos parar em Jerusalém, depois fomos no Egito. E pra quem quase não gosta de história, nesses 40 dias, meu Deus. Exatamente. E aí, em cada história que a gente vê do ser humano, eu penso o seguinte, hoje, o que nós estamos fazendo hoje, neste século, na maior pandemia mundial, neste momento de vida? E aí, quando você falou que o Storycast fala sobre histórias e depoimentos e vida, eu tenho certeza que você tá tendo seu propósito, tá cumprindo o seu propósito. Você falando aqui, menina, eu falei, não posso, eu tenho que parar de pensar nisso, porque senão eu vou chorar aqui. Mas você comentando ali sobre né, esse pedacinho da sua conversão e como que foi isso, me veio assim, uma imagem assim do meu avô falando, sabe? Eu falei, Jesus, eu não posso chorar, não. O podcast mal começou, né, gente? Não, olha, como é gostoso. Ele contava muito assim sobre as experiências que ele tinha com Deus. Ele teve uma experiência que foi muito marcante. Talvez ele fica pensando, né? Meu Deus, essa menina lembra disso? E eu lembro, porque ele ouviu a voz de Deus audivelmente, chamando ele no meio da noite. E ele voltou a dormir e a voz chamou ele de novo. E ele voltou a dormir e a voz chamou ele de novo. Até que ele entendeu que era Deus. E foi uma história muito linda, assim. Depois disso eu já não lembro, porque a criança já pega só o principal, né? Mas eram sempre testemunhos de coisas que aconteciam. Ele pregava, então eu lembro que ele foi convidado para fazer um programa de rádio.
E olha só, no tempo da fita, gente, quem quer faz acontecer, né? Sabe o que ele fazia pra poder melhorar? Ele... Ai, tomara que esteja assistindo isso depois, gente. Ele levava o toca-fita, porque aquela fitinha de rolo você poderia apertar pra gravar, e ela gravava todo o seu programa, e depois ele chegava em casa e ele ouvia ele falando. Sabe pra quê? Pra ver os vícios de linguagem, que ele nem sabia que tinha esse nome, eu acho, na altura. Ver os vícios de linguagem. Então, se você falava muito né, se você falava muito aleluia, por exemplo, né, palavras assim. Por quê? Porque ele observava as pessoas e ele falou, eu não quero fazer isso porque é feio. Então, e ele sempre tinha, assim, várias bíblias, dicionários. Gente, hoje a gente quer saber alguma coisa, a gente digita no Google logo. Naquela época não, tinha que abrir um livro, estudar, abre a Bíblia, onde que fala sobre isso? Aí você vai lá no sumário, né, da Bíblia e vê onde que fala sobre coração. Gente, era assim, e hoje a gente tem tanta facilidade. E eu lembro de tudo isso, sabe, dele falando sobre isso. Eu lembro de coisas simples, como por exemplo, onde ele foi ministrar na escola dominical, era ele que ia dar, e ele chegou em casa, ele tava com o olho... sabe quando você quer chorar, ou você chorou, mas você tá cheio do Espírito Santo, vamos dizer assim. E só que eu sabia, porque eu era uma pessoa que eu ia direto pra igreja com a minha mãe e tudo mais, e a gente sempre tava envolvido com a liderança. Então, às vezes, quem tá de fora não entende, mas eu entendia muita coisa que as pessoas não entendiam, tipo, da minha idade. E eu lembro que a minha prima chegou pra ele e falou: vô, por que tu tá com o olho assim? Não sei, tem água dentro do seu olho? E ela falando daquele jeito dela, né? E daí ele falou que ele tinha ido pra igreja e que ele ministrou e que ele tinha sentido muita presença do Espírito Santo. E ele começou a contar o que envolvia aquilo ali, né? E até então, ou seja, ele já estava em casa, mas ele estava com uma presença incrível, sabe? A gente sentia isso, assim. Então ele estava sempre contando essas histórias, tanto que ele, de testemunhos que ele tinha com Deus, mas eu acabava indo além, porque eu via no dia a dia aquilo que ele fazia, né? Então acho que isso marca muito. Eu costumo dizer que isso fez muito quem eu sou. Não só veio do meu avô, mas a forma como a minha mãe também me educou e tudo mais. Numa época que, gente, tinha uma livraria perto. Eu morava lá, não tinha um mercado perto. Então imagina se ia ter uma livraria. Sei lá onde que ia ter uma livraria. E a minha mãe, mesmo naquela época que se matava o frango, trazia pra dentro de casa, né, pra poder fazer. Não tinha máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, era tudo na mão. Roupa da roça, que é terrível, né? Então se lavava no domingo e mesmo assim ela tirava tempo pra sentar comigo, uma criança de 3 anos que não sabia ler, ou seja, pra ela me ensinar uma música, eu esquecia a letra e ela me fazendo lembrar, sabe? Pra me ensaiar bem pra mim poder cantar na igreja. Ou seja, era assim, hoje a gente tem tanta facilidade, né? Só que naquela época era um esforço tremendo. Pra gente comprar uma fita cassete, que eu cantava no tempo da fita cassete nessa época. Então assim, pra comprar era muito difícil. Era um pastor que vinha pregar não sei da onde, pegava o telefone, depois pra usar o telefone que não tinha em casa, tinha que ir na casa do irmão, ligar pra ele pra ver se tinha um lançamento da fulana de tal. Ligar pro pastor dela, entendeu? Então assim, olha a estratégia que se tinha que fazer. E hoje a gente dá tanta desculpa, né? Verdade. Então assim, eu acho que absolutamente nada é por acaso. Eu falava tanto isso, né, nas mentorias, nos desafios, absolutamente nada na nossa história é por acaso. E hoje, eu tava fazendo esse podcast, eu jamais imaginei. Porque é uma representação, né, de tudo isso, assim. E de tantas experiências. E hoje eu quero perguntar pra você sobre experiência. Tem alguma coisa, assim, que você olha e você lembre com carinho, assim, de uma experiência com Deus, de alguma coisa que você viveu e que te marcou bastante, assim? Raquel, são tantas histórias. Você estava falando agora sobre o frango, né? Eu fico lembrando da minha mãe. Você falou que comprava o frango abatido. Minha mãe matava o frango em casa. Não, ela matava. Eu te ajudava a despenar. Ferve água. A gente, né? E você fala disso e eu lembrei agora esse sentimento de casa de mãe, de casa de vó. Eu sinto que a gente ganhou muito, mas a gente também perdeu muito. Eu tenho meu filho, minha filha tem 28 anos, meu filho tem 26. E às vezes eu paro e vejo assim, quantas coisas eu vivi, eles não viveram. Tudo bem que eles vão viver coisas diferentes também. Cada um vive aquilo que tem que viver, tem que ser, né?
Mas você tá falando de uma experiência com Deus, são tantas. Eu fico pensando, durante a pandemia, quantas vidas se foram. Eu e minha família toda, meu pai, minha mãe, meus filhos, todos passaram ilesos por isso. Eu acho que essa experiência para mim foi muito forte, mas eu vou comentar uma experiência que, quando eu comecei a perceber que o amor de Deus porque como eu fui criada, acho que por uma família que meu pai cearense, minha mãe, aquele cearense mais velho de 12 irmãos, de uma família que vem do nada. Meu pai não tem nem a 4ª série e é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E de uma família tradicional portuguesa que se juntou e nada se podia. Nada. E pra mim, hoje eu me conheço, eu acho que também tem muito isso, né? Hoje eu me conheço. A palavra assim, você diz assim, Catarina, não pode. Eu olho pra você, oi? Como assim não pode? Vamos analisar, posso que eu quero. Vamos analisar essa. Mas é uma brincadeira que eu faço, por quê? Não porquê, não pra quem, não em que sentido, aonde eu posso chegar. E aí o que eu quero trazer não é de uma experiência só, mas de uma experiência pessoal, de quando eu entendi que o Deus que me ama, o meu Deus, ele é amor. E ele não é um Deus que vai me castigar porque eu pequei, porque eu sou pecadora, você somos pecadores. E eu não aceitava isso. Eu não aceitava, assim, não, Deus não pode, eu sou uma pecadora. Como ele pode me amar? Exatamente, independente de qualquer coisa, como assim? E eu ouvi uma história, eu morava no Rio de Janeiro, eu estava andando um dia na orla da praia. Eu lembro que eu parei, mas aquele dia eu chorei tanto, eu chorei tanto. Eu ouvi uma história. Eu gosto de histórias, né? Eu sou uma pessoa que eu uso... Grava as coisas, né, com a história, né? Pra mim, parábolas, histórias, faz muito sentido pra tudo. Pra tudo que a gente vive. Eu passei agora o verão passado na Itália e eu comecei a perceber coisas que eu estudava ou estudo, né, na Bíblia, elas estão lá. E passar por lugares onde aquilo aconteceu faz muito sentido. E aí tem uma história que tinha um pintor que foi contratado por uma grande família, né, a família Medici, que é uma família muito conhecida principalmente em Florença. E esse pintor, ele foi escolhido para pintar a Santa Ceia. Olha. E ele, um grande artista, ele falou assim, não, mas eu não vou pintar por pintar. Eu quero pintar, eu vou retratar cada um. Então eu vou pro mundo para escolher cada um para pintar essa tela. E ele foi. E ele começou, ele achou um médico. Ele falou, esse parece com o Lucas. Uau. Vou pintar. Você pode ser meu... Pela personalidade? Ele via, ele olhava e falava, eu acho que Lucas era assim. Porque ele leu, né, o Evangelho e falou, acho que Lucas era assim. Aí ele olhou outro, eu acho que João é essa pessoa. É a sua cara. É a sua cara. Essa pessoa assim, né, que fala, que é desbravadora, que não pensa. E aí ele foi pintando. E quando ele terminou, depois de quase 10 anos pintando aquele quadro, porque ele ia no mundo, faltavam 2 personagens. Judas e Jesus. Logo que... Meu Deus. Uau. 10 anos se passaram e ele não conseguia achar. Aí um dia ele foi assim, ele falou, eu vou pra sarjeta das cidades. Aonde tem mesmo as jogatinas. Sabe, lá eu não encontro, né? E ele não encontrava. Um dia, de repente, ele ouviu uma voz de uma pessoa e a outra pessoa falando, você é ladrão, você não sei o que. Ele, opa, peraí. E ele começou a prestar atenção e o cara era um cara que estava enganando todo mundo, fazendo uma jogatina. E ele ficou olhando aquela pessoa, aquele jeito, aquele trejeito. E ele falou, Judas, achei o Judas.
E aí ele foi falar com aquela pessoa. E ele falou assim, eu preciso de você. Aí o cara olhou pra ele. Preciso de quê? Eu te dou dinheiro. Quanto? Tanto, quero o dobro. Uau! Ele, eu te dou tudo. E foi. O cara sentou e ele começou a pintar o Judas. No meio do desenho, o cara levantou, olhou. Esse aí sou eu? Sim. Pra terminar, eu quero mais o dobro do que você me pagou. Senão você não vai terminar. Ele, tão envolvido emocionalmente, foi lá na família Medici, pediu mais dinheiro e deu o dinheiro pro cara. E o cara foi embora. Mas ele não sabia o que se tratava, aquele quadro. Ele não contou. Mas no final, quando ele terminou, ele foi perguntar: o que é isso aí que você tá fazendo? Se você não me contar, eu vou te matar. E ele falou: eu tô desenhando um quadro. E você é esse aqui, você é Judas. Ele não teve medo de falar que ajuda, né? E ele foi embora. Passaram-se 10 anos e ele não encontrava Jesus. Ninguém. E ele falou: não consigo terminar esse quadro porque eu não encontro a luz, a bondade, eu não encontro. Mas você não encontrava. Eu não encontro isso. O que eu vou fazer? Eu não vou conseguir entregar esse quadro. E ele andando, caminhando, um dia ele viu uma luz, uma pessoa pregando, o sol batendo no rosto de uma pessoa no palco, e a pessoa pregando, falando da palavra de Deus, falando do amor, falando de tudo. E ele falou: eu encontrei a pessoa, mas ele não conseguia enxergar o rosto de tanta luz. Ele falou: eu preciso de você, eu te pago o que você quiser. E a pessoa olhou para ele e falou assim: não precisa pagar, eu vou com você. E ele sentou e terminou, e ele chorava de alegria, ele chorava de emoção, porque ele não acreditava que ele havia encontrado Jesus. E quando ele terminou, ele falou assim, a pessoa que estava indo embora, ele falou: você não quer ver o meu trabalho? Ele: não preciso ver, eu já conheço o seu quadro. Como assim? Ele veio e falou: eu sou esse aqui. Eu era Judas. Você me pintou há 10 anos atrás. Mas quando a palavra de Deus entra na sua vida, nova criatura você é. E tudo se fez novo. E hoje você me pintou, hoje eu sou Jesus. Uau, meu Deus! Nesse dia que eu ouvi essa história, foi o meu marido que contou pra mim. A gente estava caminhando e eu chorava, porque eu creio que eu sou uma nova criatura, porque Deus me fez uma nova criatura, uma outra oportunidade de poder falar da palavra dele em diferentes momentos da vida. Ontem eu estava com uma aluna e ela falando assim: eu ainda não encontrei meu propósito e eu sou tão abençoada porque Deus me deu um dom e um propósito que eu busco a cada dia fazer a palavra dele segundo a palavra dele, com o que eu tenho, sendo quem eu sou. Uau! Meu Deus, que história! Eu nunca tinha ouvido essa história. Eu tava aqui já, meu Deus, eu nunca mais vou esquecer, provavelmente. Porque assim, foi uma missão. Imagina você ficar anos em volta de algo e... igual você falou, ele ouviu alguém falar ali: não sei o que, eu vou te matar. Falou: opa! Ou seja, a pessoa tinha que estar atenta a qualquer coisa, qualquer pessoa que poderia aparecer e falar algo que fosse parecido com alguém, né? Alguém dos discípulos que deveriam estar naquela... Ou seja, ele deveria estar com uma missão muito, muito viva dentro dele. Um dom. Um dom, literalmente. Uau, meu Deus. E como que você vê hoje, por exemplo, no seu trabalho, como que você vê
Deus. De que forma que hoje você consegue levar isso, assim? Porque cada pessoa tem uma forma, um propósito. Outro dia eu fiquei pensando, uma pessoa conversando comigo, a gente conversando, falou assim, outro dia eu fechei os olhos e tentei visualizar Deus. Tenta fazer isso hoje, quando você for dormir. Fecha os olhos e tenta visualizar Deus. Como que a gente visualiza? Cada um tem o seu Deus, né? A sua visão de Deus. Uhum. E aí eu comecei a olhar Deus em cada detalhe. Na ave, no mar. Eu fico olhando o mar, às vezes, tem uma música que eu gosto muito que fala sobre os limites do mar. As aves do céu, né? A altura certa para o pássaro voar. Ele deu as estrelas, tudo é perfeito. Então, quando eu olho a natureza, quando eu olho uma mãe com um filho, quando eu vejo um olhar de carinho de um marido para a esposa, de uma esposa, quando eu vejo uma amizade sincera de amor, quando eu vejo outras pessoas, e eu trabalho com mulheres, uma mulher se preocupando com a outra, dividindo o conhecimento com a outra. Eu creio que Deus, Ele é um Deus de promessas e de pessoas. Acho que o mais importante que nós temos aqui, por isso o nome Rede Conexão, né? É essa conexão entre você, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, com você, com o seu corpo, com o outro, porque quando a gente está com o outro, a mesa, a gente está alimentando a alma também. O corpo e a alma, porque a gente está conversando, rindo, falando, contando histórias. E depois com Deus. Então, essa conexão maior. Então, eu vejo Deus em cada detalhe. Quando eu vejo que eu recebi um depoimento essa semana de uma mentorada minha falando assim, nossa, como é bom, como é importante eu conseguir me ver dentro do meu trabalho. Então acho que você até falou, né, do livro. Na verdade eu sou coordenadora, eu sou a publisher, né, do livro. Eu reúno histórias de mulheres para inspirar outras mulheres. Então, o objetivo desse projeto, para mim, da rede, é realmente poder não só inspirar, mas transformar tudo isso em realizações. Realizações de sonhos, realizações de objetivos, realizar algo na vida de alguém. Eu acho que esse é o objetivo que todos nós temos, de levar a palavra, mas também... E aí eu venho na minha conversão. Quando eu decidi visitar a igreja, não foi por um convite, mas sim por uma atitude. Então, por muitas vezes eu desejo muito... Claro que a gente tem que falar, né? Nós somos o sal da terra, nós temos que... Mas antes de falar, a gente tem que viver. Exatamente. E é aí que, pra mim, foi a grande mudança, sabe? A grande virada pra mim da palavra de Deus e do amor de Deus na minha vida. Ou seja, você já conheceu o amor de Deus por um testemunho, porque era alguém que estava andando com você e testemunhava um comportamento diferente, talvez a atitude. E hoje você também faz isso, faz a mesma coisa. Porque é o que eu costumo dizer, né? Às vezes a gente quer pregar, e sim, é importante que tenham pessoas que realmente falem e tenham esse propósito, essa missão de estar ali propriamente para pregar a palavra, de trazer a Bíblia em si e tudo mais, e ensinar, né? Só que mais do que isso é aquilo que a gente vive, porque o testemunho ele arrasta, é muito mais do que aquilo que a gente fala, né? E o amor, eu vejo muito isso, eu vi muito isso em você, né? O dia que eu te conheci, essa simplicidade, essa pessoa que ama, tá ali numa posição, mas não, peraí, essa sou eu. Interessante você falar isso, né? Vou aproveitar esse gancho e falar exatamente sobre propósito. O meu propósito é mostrar para todas as mulheres que elas podem.
Porque não fui eu que estava lá naquele dia, foi Deus que me colocou ali. O meu Deus é o Deus do impossível. Eu faço o possível. Eu faço tudo que está a meu alcance. Eu faço acontecer. Mas Ele que me colocou ali. Ele abre as portas. Então, quando eu falo, uma vez até o Pedro me perguntou assim, quem é a Catarina? Eu falei assim, eu sou uma mulher que tem medo. Ele me fez a mesma pergunta e eu fiquei... Eu sou uma mulher imperfeita. Eu sou uma mulher que toda hora fala assim, ai, chega, né? Vamos desistir. Tá bom. Mas ao mesmo tempo não desiste. E eu vejo isso em todas nós. Nós duvidamos quando a gente tem certeza. A gente não, peraí, será? Aí vem aquela vozinha interior, né? Não é capaz, quem é você? Quem você tá se achando? E uma coisa que eu aprendi muito a fazer foi receber elogio, porque hoje eu consigo receber e não me sinto... Porque assim, quem é você? Tá se achando, né? Não, eu recebo porque hoje eu me sinto merecedora daquilo que eu me dediquei. E é muito difícil pra gente. Às vezes a gente até pra ser amada é mais difícil do que amar. É muito mais fácil a gente... Estou falando de mim. É muito mais fácil doar. É muito mais fácil me dar. A gente teve um problema com receber, eu acho. Eu falo isso às vezes por questão de um presente. Às vezes a gente não sabe simplesmente receber e dizer obrigado. Não. Olha, meu marido uma vez comprou flores pra mim, né? Aí eu olhei, esse negócio vai morrer. A falta de sensibilidade total, né? Pois então. Esse negócio vai morrer, hein? Mas não são as flores. É o gesto, é você se sentir amada. Nós fomos criadas tanto do seguinte, você tem que se dar. A mulher tem que se doar. Sim, nós temos isso. Nós temos nossa energia, a nossa natureza é essa. Mas, ao mesmo tempo, nós não estamos ainda prontas. E é isso que eu acho que o grande diferencial. Muitas mulheres que vieram antes de nós conquistamos muito. Muito. Demais. Só que ainda temos, né? Muito que conquistar. Mas não tô falando só de fora, não. Tô falando de dentro. Conquistar aqui dentro. É o que tá faltando muito hoje. A identidade da mulher, ela foi destruída pelo tanto de coisa que nos foi imposta. Ou seja, foi nos imposto e nos cobrado tanto que a gente esqueceu o nosso real valor de filha de Deus. E hoje a gente tá aí tentando resgatar a identidade, assim, por anos, muitas vezes. Né, de não se sentir merecedora, de não se sentir capaz de fazer nada. Não, mas peraí, foi Deus que me fez. E eu falo isso por mim. Imagem e semelhança. Exatamente. Eu fiquei repetindo esse versículo quando eu comecei meu processo no desenvolvimento. Eu fiquei repetindo Gênesis 1:26. Mesmo tendo nascido na igreja, eu fiquei repetindo isso por mais ou menos um ano. Todos os dias. Para poder me lembrar. Para poder ver se entrava aqui dentro. Né? Porque... Gente, eu fiquei pensando assim, eu nasci na igreja e eu não entendi esse versículo. E eu tenho certeza que a gente também não entendeu ainda até hoje. Mas assim, você esquece que você é filha de Deus, que você é amada pelo tanto de coisa que a gente nos impõe. E daí não se acha merecedora. Aí vem o julgamento. Aí você acha que você nunca é merecedora de um amor de um pai tão bondoso porque nós somos falhos. E que morreu por você. E que morreu por mim. Meu Deus, isso é forte demais. E depois que eu passei por esse processo e pela mudança que eu já tive um pouco tempo até hoje, porque sempre chega um momento da vida, né? Comigo também foi na maternidade, né? Aquele momento que você deixa muita coisa pra trás e tudo mais. Mas não foi em relação à maternidade, mas o momento que eu parei tudo na vida, eu acho que você para e começa a observar aquilo que você vive, né? E quando eu parei, me vi dentro de casa, eu acho que também veio muito essa sensação de, peraí, eu tô dentro de casa me sentindo uma inútil, né? Porque você foi ensinado a trabalhar desde criança, o que você faz? Parece que você está dentro de casa e embora, tipo assim, deveria ser muito valorizado, né? Então a gente não fica é mesmo? ali... Não, e detalhe, eu brinco o seguinte, agora pra aproveitar essa aí.
enquanto você estiver viva, terá louça pra ser lavada. Então, muito trabalho, né? Não é? Olha, gente, deixa eu parar aqui. Nós temos a Vivi Doce Cakes mandou aqui pra gente uma prendinha. Quero isso. Uhul! Vamos lá! Quero comer docinho, gente. Gente, a Vivi é uma amada. Ela... Deixa eu até abrir esse laço. Nossa, aqui. que lindo. Olha, tem coisinhas pra gente comer. Vamos lá. Gostei disso. Me chame mais vezes. Me chama- Me chame mais vezes. Gente, eu até esqueci de mostrar o lacinho, né, gente? Muito Gente, a lindo. Vivi, eu quero mandar um abraço aqui pra Vivi Doce Cakes, porque ela é uma querida. Ela, primeiro dia que eu falei, ela falou assim, eu quero mandar, pode deixar aqui, eu mando os docinhos pra você comer lá na mesa, entendeu? Durante essa conversa aí, porque ela sempre é uma mulher assim que eu me inspiro, assim, porque inclusive da Leia, ela foi a primeira cliente. A Leia tá aqui nos assistindo, é por isso que eu tô falando isso, gente. Mas ela tá sempre incentivando, sabe? E hoje o Storycast tá começando e ela veio aí com um mimo pra gente. Muito obrigada, amor. E ó, Isso não tem preço. ai, não tem preço, Esse né? Ela tá incentivo. sempre incentivando aí os novos trabalhos, as novas empreendedoras. Muito obrigada, amor. Você Ai, merece que todo o lindo. carinho do mundo. E a frase dela é amor em forma de doces. Isso é Diz sentimento. Diz muito. Uhum. Vamos lá, pode comer, amor. Vai lá. Tá apertadinho aqui, né? Ela encheu a caixa, gente. Mas é isso, enquanto isso a gente vai... Vai falando aí. Vai falando. aí. Vai falando. Vai falando aí enquanto eu como. Olha, nós falamos aqui sobre... Deixa eu até comer primeiro, né, gente? A gente quer falar. Ó. Né? Maravilha. Igual blogueira, assim. Muito bom. Nossa. Não é muito Não. doce, macio. Esse é de Os doces verdade. dela hein? são maravilhosos. Esse é de verdade. Falei que não sobrou bolo ontem. É absurdo isso. Por quê? Porque Aniversário foi a dela Vivi ontem, que ela não me fez. convidou. Porque foi a Vivi que fez, não sobra. O trabalho Sempre que ela faz. Oh, meu Deus, eu vou ficar devendo aí, ó. Bom. Posso passar isso pro meu marido. Meu marido é o melhor churrasqueiro que há, viu? Opa! Eu te coloquei no fogo, amor. A gente começa a absorver. Gostei disso. Maravilhoso, gente. Vai falando aí. Gostei. Você falou que teve um momento assim que você começou a entender Deus de uma outra forma. Não como Deus julgador, né? Sim. Aquele que vai te punir por aquilo que você fizer, mas aquele Deus que é amor. Uma coisa que eu gostaria de falar isso já vem muito até de infância, né? Dizem que a forma como nós enxergamos o pai, né? Até a mãe também, mas principalmente o pai é a forma que nós enxergamos Deus. E tem muito isso, né? Não quer dizer que seja com todas as pessoas, pronto. Mas tem muitas vezes essa desconstrução. Nós precisamos desconstruir muitas vezes essa punição. Olha, se você fizer isso, você vai apanhar. E depois a gente transfere isso pra Deus. Eu acho muito severo isso hoje. Vou falar como filha. Poderia falar como mãe, mas vou falar como filha. Eu acho muito severo quando a gente faz isso. A responsabilidade que a gente joga nos nossos pais. Por quê? Quando a gente pensa em Deus, hoje eu penso em Deus, e quando você falou, né, em Deus de amor, é muito mais difícil do que um Deus julgador. Porque um Deus julgador, você fala o seguinte, olha, não come esse brigadeiro, que é pecado. Tá bom, tudo certo. Não, mas olha só, você pode comer segundo a sua consciência e o seu coração. Conversa com Deus. Aí você começa assim, não, vem, palhaçada, vem cá. Não dá pé pra comer? Não, você pode comer, mas isso é segundo o coração, o seu coração diante da palavra de Deus. Você come? Tá rindo, né? Não é mais difícil? É a tua responsabilidade, né? É isso. E aí, quando eu falo sobre a maternidade e a paternidade, estou falando agora dos meus pais, é muita responsabilidade jogar tudo, né, nessa questão dos pais. Eu acho que a gente passou durante um período, eu também, acho que todas nós, principalmente adolescência, a gente se revolta, né, com pai, com mãe, acha que tudo é culpa de pai e mãe. E depois você para e fala assim... Mas a gente também é pai, então não podemos jogar a culpa. Quando você começa a enxergar o seu pai e sua mãe como pessoa, como um homem e uma mulher,
que sente dor, tristeza, desejo, vontades, culpa, assim como nós. Eu acho que é aí que também você começa a entender o amor de Deus quando Ele nos olha com tudo isso. Ele nos olha sabendo que nós somos tudo isso. E tá tudo bem. Tá tudo bem. É um amor supremo, né? Tá tudo bem comer, mesmo não tendo o que comer. Sabe? É por aí. Ele é, que a gente fala, né, pai, e essa palavra, ela vem com um peso, né, tão grande da pai, né? O que é Deus? O que é Deus pra você? O que é Deus pra você? Ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso. Se a gente parar mesmo ali, né, quando eu fui a Jerusalém, infelizmente Jerusalém virou, principalmente ali na Via Crucis, né, virou comércio e tudo, mas eu fui há pouco tempo em Matera, que é uma cidade do sul da Itália, onde foi gravada A Paixão de Cristo. Não sei se você viu esse filme. Não. É um filme que Mel Gibson foi diretor, é um filme bem pesado. Eu não vi por isso. Exatamente. E quando você começa a ver e lembrar do filme, você para analisar o seguinte: aquilo ali foi dolorido. E aquilo ali é um filme de ficção que a gente nem sabe se aquilo ali foi real. Pode ter sido, que na minha opinião foi muito pior do que aquilo ali. Que Cristo passou por mim. Então, assim, eu tenho que ter muita conexão. Eu acho que a conexão com Deus, aí a gente vem para a palavra conexão de novo, é quando a gente entende que a liberdade que Ele nos dá, o livre-arbítrio que Ele nos dá, é o amor dele, dizendo assim: olha, você pode me amar, você tem... E quando você decide amá-lo, mas de alma, de espírito, não é fácil. Quem disse? Quantas vezes eu me pego, às vezes com uma ira, uma coisa, querendo engolir, matar alguém E você para e fala assim: não, mas espera aí, ele também é filho de Deus. Mesmo sendo essa pessoa assim. Aí você fica assim: como que essa pessoa pode ser? Pode ser a decisão dele, sabe? Eu acho que vai para um outro patamar essa relação com Deus. Então, minha relação com Deus hoje é entender, e eu fico me perguntando várias vezes, como seria se ele tivesse Cristo, Jesus estivesse hoje aqui? Como que seria, né? Teve até aquela série, O Messias, que fez maior sucesso, não sei se você viu, que fala muito sobre isso, né? Como seria o Messias aqui nos tempos atuais. Nos tempos atuais. Isso me fez lembrar, foi um outro filme que eu vi, né? Em Seus Passos Aqui Faria Jesus. Também. Tem um livro, né? Então, muito forte isso. Deus é algo que a gente não pode explicar, né? Mas a gente pode tentar entender o amor dele. Eu costumo dizer tentar, porque muitas vezes a gente tem que tentar mesmo. É um esforço. Porque assim, se você olhar para um ser humano, igual a gente falou dos pais, e tentar entender o amor de Deus, você está julgando Deus de uma forma muito pequena. Mas aí deixa engraçado, né? Agora eu vou botar uma pimenta aqui sobre Você falou isso uma vez, foi até o meu filho, né? Ele, mãe, mas eu sei que eu falei assim, mas você me explica. Eu falei: eu não quero te explicar. Por quê? Não se explica. Eu não sei se você já viu uma passagem, já ouviu isso. Santo Agostinho estava na praia e viu um garotinho. E Santo Agostinho, ele foi um estudioso do Espírito Santo da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele queria entender como 3 em 1. Então ele queria explicar isso. Ele foi um estudioso da palavra, né? E ele olhou, eu não sei se é verdade, mas conta-se histórias sobre isso. E a gente marca. Exatamente, que ele estava olhando e viu uma criança pegando um baldinho, ia lá, pegava a água do mar e botava num buraquinho. Pegava a água do mar e ficava ali. Aí ele parou: o que você tá fazendo, criança, sozinho? O que você tá fazendo? Eu vou pegar essa água toda aqui e botar nesse buraquinho.
Mas isso é impossível. Ele, assim como é impossível você entender a Santíssima Trindade. Então tem coisas que não tem explicação, que só se sente. Exato. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas Que não se vê. Então Exatamente. tem coisas que não tem explicação. É isso. Gente, nosso tempo tá acabando. Antes de acabar, um conselho que você deixaria para as pessoas sobre aquilo que a gente falou aqui hoje, algo que está no seu coração, uma mensagem, você deixaria para as pessoas hoje? Creia que quando você decide se entregar à palavra, ao amor de Deus, nova criatura você é. A gente vive muito no passado ou no futuro. Eu acho que o momento presente, onde você está ali com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com seu pai, com a sua mãe, nunca foi tão importante o tempo presente. O tempo presente é um presente de Deus pra gente. Estar aqui. Eu falo muito sobre legado, né? Hoje eu busco muito deixar no legado. Acho que todo mundo pensa um pouco sobre isso. Qual é o legado que você vai deixar? Eu tenho certeza que, como você, tem o legado do seu avô na mesa, contando histórias, você está aqui hoje trazendo o legado dele, da fita cassete. Eu tenho certeza que você vai ouvir esse podcast como seu avô ouvia a fita cassete, para olhar como é que você falou, quais foram os vícios de linguagem. Então ele deixou um legado e você está deixando também. Parabéns. Ai, obrigada por sua presença. Que legal. Muito bom, Adorei, muito bom. Obrigada. Gente, nosso tempo acabou. Meu Deus, como assim? Tava tão gostoso, é tão bom estar em volta da mesa, a falar, a contar histórias, às vezes trazer a memória, coisas que muitas vezes nessa correria, às vezes a gente não para lembrar de tantas coisas boas. E isso até fortalece a nossa fé, né? Eu sempre falo que o quanto esse momento lá atrás fortaleceu a minha fé, né? Que gostoso. Obrigada pela sua presença. Deus te abençoe muito, muito sucesso. Ai, que legal, gente! E é isso, o Storycast fica por aqui. Não esquece, toda quinta às 19 horas no nosso canal do YouTube. E já nós estamos em todas as plataformas de áudio. Fica atento.